Pode Mais Saúde cresceu e ganhou edições especiais diretamente da segunda edição do Connect. Eu sou Stephanie Swerdick, jornalista, e recebi o convite da Singular Pharma e da Academia da Menopausa para acompanhar tudo e trazer para vocês um pouco dos principais temas que passaram no maior congresso Norte-Nordeste de casos e terapias individualizadas. Durante o evento eu conversei com especialistas para saber o que há de mais novo em saúde, longevidade e cuidado integral e individualizado com os pacientes. E claro, eles compartilharam insights, experiências e as novidades mais relevantes. Vou começar agora com Cássia Baade, nutricionista integrativa, pós-graduada em nutrição funcional, ela que se dedica aí à modulação intestinal, dietas saudáveis em prol da qualidade de vida e da saúde através do intestino. E a gente vai aproveitar a passagem dela aqui no Connect para conversar um pouquinho sobre um tema que eu sei que movimenta e a gente entender aí porque as famosas canetinhas estão à disposição dos pacientes e saber o que acontece depois delas, né? Qual é esse olhar nutricional sobre a saúde, o equilíbrio e a longevidade. Seja muito bem-vinda, Cássia. Obrigada, Stephanie. Obrigada pelo convite, né? E estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre nutrição, um assunto que eu adoro conversar. E hoje a gente vai falar aí essa febre, né, das canetinhas. Então vamos lá. As famosas canetinhas já se popularizaram, acho que com o Ozempic tudo começou, a gente agora tem aí o Mounjaro também à disposição dos pacientes, já disponibilizado aqui no Brasil. E aí eu queria entender qual o papel da nutrição, né? Qual o olhar da nutrição no tratamento da obesidade, pensando principalmente em manter, potencializar e ajudar os pacientes nesse tratamento da obesidade juntamente com a medicação. A alimentação tem papel fundamental nisso também. Bora começar por aí. Sim. Então, para explicar um pouquinho até, né, sobre essas medicações para quem tá vendo, as canetinhas emagrecedoras, elas atuam ali como agonistas, né, da GLP-1, que é um hormônio que vai estar ajudando ali na nossa saciedade, na questão de até retardar um pouquinho o esvaziamento gástrico, do apetite. E aí, o que acontece muitas vezes? Muitos pacientes esquecem de comer, né, e diminui muito o volume do que consumia antes. Então, com isso vem ali a depleção de alguns nutrientes, né? Proteína, a gente vê muito perda de massa muscular. E o papel da nutrição é muito importante para justamente avaliar aquele organismo e, em cima disso, né, colocar uma alimentação que seja ali de forma individualizada, mas que atenda a necessidade com suplementação, com alimentação, por essa baixa ingesta alimentar que os pacientes acabam fazendo algumas vezes. Ou seja, a gente pode dizer que a nutrição, ela consegue dar suporte a esse paciente, Sim, seja durante o tratamento ou após ele também? Exatamente. E durante o tratamento, a gente pode pensar também já, né, no pós, quando o paciente tirar essa medicação, então já fazer um trabalho de reeducação alimentar para suprir ali uma compulsão que o paciente tem, algo do tipo, para quando tirar a medicação não ter o reganho de peso, né? Porque a gente sabe o reganho com o uso dessas medicações já está em torno de 70%. Então, assim, as canetinhas são ótimas, né? Não só para obesidade, mas até para o controle da diabetes. O Mounjaro, ele tem o GLP-1 e o GIP, que também faz esse controle do açúcar no sangue, mas tem que ter esse perfil também olhando no pós, né? Então, durante a gente já vai fazendo esse trabalho também. Quando é que a alimentação não é suficiente, né, para suprir isso aí que a gente falou, garantir esse equilíbrio da saúde, né, desse paciente e principalmente pensando, né, como é que a suplementação pode ajudar, como é que esse paciente é avaliado para entender cada necessidade? Sim. Então, a gente faz na anamnese ali uma questão de sinais e sintomas para ver as queixas dos pacientes, né? Então, pacientes que usam essa canetinha é muito comum ver uma fadiga extrema, queda de cabelo, cognição, concentração e problemas gástricos também, como constipação, gases. E aí, em cima dessa anamnese, a gente também faz a avaliação bioquímica e aí faz a suplementação. Então, a gente, geralmente, quando o paciente já vem em uso dessas canetinhas, a gente já pensa em associar com uma creatina, um whey protein, né, por essa baixa ingestão proteica também, probióticos por esses problemas gástricos, e aí algumas vitaminas. Geralmente, quase todos os pacientes com essas medicações a gente entra com ferro, vitaminas do complexo B, como a B12, vitamina C, magnésio, selênio, cálcio, mas tudo feito de forma individual. Queria aproveitar para a gente tentar entender aí, prática de consultório, se a gente separa por gênero, né? Quem é que precisa mais desse suporte, né? Quem é que tem mais possibilidade, por exemplo, de perda de massa magra, de outras situações que precisam, né, desse olhar, desse acompanhamento, homens ou mulheres?
Eu vou falar, Stephanie, que eu não levaria nem tanto pelo gênero, né? É claro que a gente tem que pensar nas mulheres, principalmente 40 a mais, e mulheres na menopausa, que tem uma tendência maior para perda de massa muscular, mas eu acho que é mais pelo perfil do paciente mesmo. Então, é aquele paciente que já faz um treino de força, tá com uma ingesta proteica adequada, né? Já tinha uma boa reserva muscular antes de fazer o uso dessas medicações, são pacientes que a gente vai ter um controle melhor ali, né? Mas eu levaria mais pelo perfil do paciente do que pelo gênero. Entender o que ele tem ali de hábito, como funciona a rotina dele, conta muito? Exato, né? Ver a questão de sono, como já eram esses hábitos alimentares antes. Então, envolve tudo isso. Vamos lá. A nutrição, ela entra nesses aspectos, a gente falou da suplementação e de toda a orientação mesmo, de como esse paciente deve conduzir ali o seu dia a dia, principalmente na rotina alimentar. Sim. Quando entra a medicação, essa orientação muda para o paciente? O que é preciso ter cuidado? A gente já falou aí da necessidade de ter um olhar específico para a ingestão de proteína, né? Como é que tudo isso é montado e para encaixar naquela rotina do paciente, para que aquilo seja sustentável para ele, para que ele consiga manter durante todo o processo de tratamento? Qual é o olhar que a nutrição dá para isso? Primeiro, a gente sempre faz de forma individualizada, porque cada paciente tem uma resposta. Tem uns que realmente ficam sem fome alguma, né? E a gente tem meio que ajustando com pequenas porções, mas conseguir fazer o fracionamento adequado. Já tem pacientes que a gente tem que continuar tratando questão de compulsão. Então, assim, é tudo feito de forma individualizada. Mas a gente pensa muito nessa questão de colocar ali todos os nutrientes necessários para que aquele paciente consiga continuar tendo qualidade de vida, né? Consiga ter a perda de peso, não perder tanta massa muscular e pensando também não ter um reganho quando parar com essas medicações. Então, o principal é isso, mas sempre fazendo de forma individualizada com as queixas do paciente, o que ele traz, né? Ou seja, nada de se aventurar, sair tomando só usando por conta própria, ou as não. canetas, ou a própria suplementação. Exatamente, tem que muitas vezes isso é feito sem orientação, né? Exato, no mesmo paciente, às vezes, a gente vai fazendo os ajustes, né? Porque vai mudando ali ao longo do percurso. Então, sempre fazendo de forma individualizada. A sustentabilidade, né, não só do tratamento, mas do resultado, depende também do papel do paciente, desse engajamento dele. Como é esse dia a dia para você? Sim, porque o que a gente percebe cada vez mais em consultório é que as pessoas, elas querem ser emagrecidas, elas não querem passar pelo processo do emagrecimento, né? Então, a gente tem que ir conversando. Eu, desde que comecei a atender, eu trabalho nessa linha funcional, integrativa, então acho que a gente tem que respeitar muito ali cada organismo de uma forma, né? Então, a gente vai vendo quais os hábitos alimentares dele, a rotina, e aí em cima disso vai montando todo o protocolo para cada um. Perfeito. A gente fala muito hoje, claro, né, com o aumento da expectativa de vida, sobre a longevidade, mas a gente quer longevidade com saúde, né, com qualidade de vida. A nutrição também ajuda nisso, em construir esse hábito também para o pós-medicação e como é que tudo vai ficar ali para se manter nesse equilíbrio mesmo após a retirada? Sim. Durante o próprio tratamento, quando eles ainda estão fazendo uso da medicação, a gente já começa a fazer, né, esse trabalho. Então, como eu falei, a gente pede a parte de exames, a parte de sinais e queixas, e até com alguns nutrientes a gente já vai conseguindo regular uma compulsão que possa surgir depois com o uso da medicação, né, inserindo mais proteína, que vai dar mais saciedade para o paciente. Então, a gente vai fazendo dessa forma. A nutrição, ela consegue, e aí já falando ainda desse processo todo para o paciente, né, ajudá-lo a mudar, por exemplo, hábitos do que ele põe à mesa? Você percebe isso na prática? Não é incomum, e como a gente fala, às vezes a pessoa foi lá no consultório porque ela queria ali aquela ajuda, tá passando pelo processo. É visível nesse conduzir que aquele hábito alimentar melhorou, ou que, por exemplo, um alimento que não fazia parte daquela rotina passou a fazer e foi bem aceito. Sim. Você percebe isso nesse dia a dia da prática? A gente percebe como essas medicações, elas tiram um pouquinho essa gula, né? Então, até muitos ficam sem fome. A gente vai explicando, paciente que não aceitava salada, vamos tentar colocar aqui um pouquinho, né? Porque já pensando nesse pós-medicação, né? Então, vamos colocar uma alimentação mais colorida. E aí eles vão vendo, se sentindo melhor, vão vendo o intestino funcionando melhor, o sistema digestivo, e isso vai estimulando eles a ir mudando os hábitos mesmo. Junto à alimentação, essa mudança de hábito com a suplementação, como a gente falou aí, ela entra para ajudar esse paciente, né, para potencializar esse tratamento e para que também não se tenha
algumas possíveis perdas, como a gente comentou, que podem acontecer ao longo aí desse caminho. Isso. E aí vem sempre aquela dúvida, existe um horário adequado para suplementar? Ou isso vai depender do tipo do suplemento ou da própria rotina individualmente daquela pessoa? Como é essa orientação? Isso. Eu brinco com os pacientes que a gente sempre tem um plano perfeito, né? E o plano que é o ideal para o paciente. Então, claro, a gente sempre vai tentar colocar essa suplementação de forma que atenda a rotina do paciente, mas se no caso entrar a questão de algumas vitaminas e minerais, é mais ali a questão de horário de refeição, de jejum, tudo para garantir uma boa absorção. Mas, de forma geral, a gente consegue trabalhar bem flexível nessa questão dos horários da suplementação, né? Então, aí eles conseguem se adequar melhor àquela proposta que a gente coloca. A gente está falando de nutrição e como ela pode dar suporte, né, para esses pacientes, seja durante o tratamento como depois, né? A gente puxou aqui do início, né? Depois da canetinha, como é que fica, como é que a gente mantém tudo isso em equilíbrio. E eu queria aproveitar para a gente fechar levando uma mensagem para quem está aí acompanhando nossa conversa, ou já usa alguma medicação, ou vai iniciar o uso, para que entenda realmente o papel e a importância de ter esse acompanhamento nutricional ali juntinho, para poder caminhar em busca desse resultado. Sim. Eu acho que a nutrição ela vem para agregar, né? Tanto para esses pacientes que usam canetinhas, que não usam mais, e os que não usam também. Através da nutrição a gente consegue suprir a necessidade ali, bioquímica do nosso corpo, né? Então por isso que a gente fala tanto uma alimentação variada, a gente faz tantas reações bioquímicas ali, né? Que a gente precisa atender essa demanda do organismo. E assim, eu sou completamente apaixonada por essa área, eu sou meio suspeita para falar, mas eu acho que todo mundo deveria ter acompanhamento nutricional, porque a gente sabe que antes a gente falava, você é o que você come e como você digere, né? Então, através dos nossos hábitos alimentares, a gente consegue prevenir doenças. Então, pensando até na nossa longevidade, qualidade de vida na velhice, a gente começa agora com a nutrição. Nunca é tarde para começar, Nunca, né? Sempre a gente consegue evoluir, né? Sentiu vontade de fazer essa virada de chave, dá para buscar esse suporte, dá para buscar ajuda e correr atrás desse resultado. E não precisa de dieta maluca, restritiva, é de acordo com o perfil de cada paciente, né? Para que seja também uma forma confortável dele lidar com isso, né? Alimento envolve emoção, a gente tem que levar isso em consideração. E dá para ajustar tranquilamente. Maravilha. Cássia, muitíssimo obrigada pela participação, separar esse tempinho para conversar com a gente, trazer esse olhar da nutrição para esse cuidado, né, com os pacientes, principalmente pós-uso, né, de medicações para a obesidade e que certamente vão se beneficiar desse acompanhamento nutricional. Muito obrigada. Obrigada a você. Pronto? Gente, é só acompanhar o canal da Singular Pharma no YouTube e também as redes sociais da Singular e do Connect, para conferir tudo que os especialistas conversaram comigo nesse espaço dedicado à ciência, conhecimento humano e inovação.